Nada mais divertido e esperado pelos jovens alunos de uma escola do que o dia de um passeio. A ansiedade pela espera vai a mil até chegar o dia da saída escolar. Mas o que era para ser um dia de alegria se tornou um dia assombroso na vida de Vitória e seus familiares. Olá, seguidores maravilhosos do nosso canal Serial Crimes. Eu sou Daniele Vendramini e hoje eu trouxe uma história de partir o coração que aconteceu em Itatiba, em São Paulo, com uma menina chamada Vitória, que estava extremamente feliz em participar de um passeio escolar, mas que infelizmente teve um fim trágico. E se você já se interessou por esse caso, deixa aqui seu like e se inscreva aqui no canal para nos incentivar a trazer mais casos como esse para vocês. E vamos ao caso. Em setembro de 2015, Vitória Mafra Nathalie, que tinha 17 anos, morava com o pai João Carlos e sua irmã mais nova. Não se tem informações públicas sobre sua mãe biológica. Seu pai, na época, tinha uma namorada que acabou casando e todos tinham uma boa relação. A nova esposa do pai sempre tratava as meninas muito bem e se preocupava com a felicidade das duas. Vitória aparentava ser uma menina muito feliz, amava música, especialmente rock. Sua banda preferida era o grupo Queen. O pai conta que sempre que a casa estava muito quieta, ela ligava o som e começava a dançar, animando a todos que estavam lá. Ela gostava de ajudar as pessoas e participava de algumas causas sociais e serviços voluntários que ajudavam pessoas carentes. Ela teve uma ótima criação, muito correta e bondosa. Isso refletia em suas atitudes. Seu pai era muito dedicado e queria dar um bom futuro para as filhas. Por isso, Vitória estudava em um bom colégio particular chamado Escola Waldorf Rudolf Steiner, em São Paulo. O colégio oferecia várias atividades extracurriculares que eram realizadas fora do colégio, e uma dessas atividades é a topografia, que é a descrição de um lugar definida como a ciência que estuda as características naturais ou artificiais presentes na superfície de uma localidade. E essa aula extracurricular seria realizada em uma fazenda em Itatiba, em São Paulo, em um lugar chamado Fazenda Pereiras, que tinha uma parceria com a escola na época. Então o colégio resolveu levar os alunos em uma excursão e eles passariam cerca de uma semana neste local. Vitória estava muito animada pela excursão, mas na mesma semana haveria um show do Queen em São Paulo, que era sua banda preferida. A viagem seria uns dias antes do show, mas no dia do show ela ainda estaria na fazenda, então ela ficou muito indecisa se iria ou não à excursão, já que poderia não ter outra chance de ver sua banda preferida. Então seu pai disse que ela fosse viajar, já que a atividade valeria nota, mas que ele compraria ingressos para o show na semana seguinte, que aconteceria em Porto Alegre. Assim, ela poderia fazer as duas atividades. Isso deixou Vitória muito feliz e ela foi mais tranquila para a viagem. Já na fazenda, os funcionários da escola dividiram a classe em grupos de 3 alunos. E esses grupos deveriam fazer trabalhos de topografia. E foram distribuídos em campos que supostamente teria um monitoramento constante, pois era um lugar desconhecido para os alunos. Então, um responsável deveria ficar com cada grupo. Mas, segundo o pai da menina, esse monitoramento não ocorreu e os alunos receberam as instruções do que fazer e foram realizar as medições sem supervisão do colégio. E apesar de ser dentro da fazenda, o local dos estudos de topografia não era tão perto da sede da fazenda. Eles foram distribuídos em uma distância de cerca de 500 metros. Então, diariamente, durante uma semana, os alunos acordavam, tomavam café da manhã, iam para o local de estudos e faziam as medições até a hora do almoço. Depois de almoçar, voltavam para lá até pouco antes do anoitecer. Os primeiros dias ocorreram normalmente. A única anomalia é que alguns alunos relataram indigestão após o almoço, mas nada demais. Vitória foi uma dessas pessoas que sentiu indigestão após se alimentar, mas não foi medicada e logo ficou bem. Mas no dia 16 de setembro de 2015, uma quarta-feira por volta de 12h15,
Vitória foi fazer um trabalho de medição em campo junto com 2 outros alunos, sem a presença de um monitor, e disse aos colegas que não se sentia bem e precisava ir ao banheiro. E sem ninguém para acompanhá-la, ela foi caminhando em direção à sede da fazenda. Ela chegou a ser vista por outros alunos seguindo essa direção à sede, e a última pessoa a vê-la fazendo esse caminho foi um motorista de trator, que disse que entre 2h30 e 3 horas da tarde, ele estava carregando uma carreta em uma estrada de terra que dá acesso ao alojamento, e nesse momento ele viu a menina caminhando um pouco agitada. Ela batia com as mãos nos bolsos, como se estivesse procurando algo que talvez estivesse perdido. Pelo depoimento do motorista, a menina voltou pelo mesmo trajeto e ela estava sozinha. E somente após 10 minutos passou uma outra pessoa que não tinha também nenhuma atitude estranha. Mas depois disso, Vitória não foi mais vista por ninguém. E ninguém se deu conta disso até em torno de umas 4h30 da tarde, quando todos já estavam na sede, e um dos alunos questionou os professores sobre onde estaria Vitória. E todos começaram a ficar muito preocupados, pois a menina não havia retornado para a sede. A responsável da viagem, uma mulher chamada Daniela, pediu para que os alunos procurassem por Vitória, mas ela não foi encontrada. E perto das 18 horas, o boné dela foi achado em cima de uma pedra. Segundo o pai, esse boné tinha um valor sentimental para ela, e era muito estranho ela simplesmente deixar ele jogado por ali. A busca por Vitória foi até umas 18h30, quando a escola finalmente acionou a Defesa Civil e os bombeiros, e fizeram um boletim de ocorrência. O pai da menina foi avisado do seu sumiço às 20 horas, o que deixou o pai muito indignado, pois a escola demorou quase 6 horas para avisar do ocorrido. O pai, em desespero, foi imediatamente até a fazenda, chegando por volta das 23 horas. Nesse momento já havia homens da Defesa Civil, Polícia Civil e Militar e até cães farejadores em busca de Vitória. Seu pai passou a noite inteira de pé, aflito, esperando algum sinal de vida de sua filha. Toda a área da fazenda já tinha sido toda verificada e a partir de campo aberto, eles precisaram da ajuda de um helicóptero, pois a menina talvez estivesse machucada, precisando de ajuda, sem poder se mover em algum lugar. Ou até mesmo, quem sabe, inconsciente. Por isso, não respondia aos chamados de todos. Todos da fazenda foram interrogados, mas nenhuma pista foi encontrada. Na manhã seguinte ao seu desaparecimento, em um local bastante afastado da casa da fazenda, a mais de 1 quilômetro de distância, um corpo foi localizado e a polícia foi checar o lugar e, chegando lá, foi constatado que era Vitória. Ela estava de bruços no chão, havia escoriações nos cotovelos, nos joelhos e no queixo. Ela estava vestida e, segundo a polícia, não houve nenhum tipo de abuso sexual e não foi localizado nenhum traço de consumo de álcool ou drogas. Não havia inicialmente nada que pudesse esclarecer a morte da menina. Parecia que ela havia morrido de morte natural. Mas o pai e as outras pessoas não aceitavam aquilo. Afinal, Vitória sempre foi uma jovem muito saudável, que praticava exercícios em academia 3 vezes por semana, se alimentava bem, não tinha nenhum tipo de alergia, enfim, não fazia muito sentido esse laudo. Mesmo assim, a menina foi enterrada e o pai não aceitava perder sua filha amada sem saber o real motivo de sua morte. O pai de Vitória entrou em depressão com essa história e responsabilizou a escola porque a menina estava sob os cuidados deles. A escola precisava ter responsabilidade sobre cada um dos alunos, ainda mais em um ambiente diferente do ambiente escolar. E ainda disse que deveria ter um responsável com os alunos, onde eles faziam as atividades, pois era uma fazenda em um local aberto e deveria ter alguém para acompanhar os alunos nos trajetos de ida e de volta. A delegada responsável pelo caso disse que iria apurar se ocorreu negligência da escola. Enquanto isso, sem acreditar na versão da morte, a família de Vitória criou uma página no Facebook onde eles esclareceram os fatos e pediam que a justiça fosse feita a fim de achar a real causa da morte e punir os responsáveis. Enquanto tudo isso acontecia, a escola se dizia muito afetada pelo caso, que se compadeciam com a dor da família e pediram a todos da escola que se vestissem de branco, o que, segundo o pai, são homenagens vazias, só para dizer que estavam tristes com o ocorrido, para não sujar o nome da escola. Mesmo com todas essas incertezas do que tinha acontecido, João Carlos continuava a busca por detalhes do que aconteceu com Vitória e começou a minha investigação por si mesmo.
e foi atrás de outros peritos que pudessem, com os dados que eles tinham e fazendo novas pesquisas, talvez descobrissem a verdade. O perito procurado analisou tudo e disse que havia sinais de um crime pelas coisas acontecidas. E com isso, um legista faria um novo laudo e o inquérito foi transferido para a cidade de São Paulo. E quando o novo laudo saiu, o caso teve uma reviravolta. No começo de 2016, foi concluído que a morte de Vitória não foi morte por causas naturais, mas sim morte por asfixia mecânica, ou seja, alguém matou Vitória e seu corpo foi colocado onde ele foi encontrado. Ela não morreu naquele local. Então tudo indica que o assassinato ocorreu num local fechado e o corpo foi levado para o matagal. O pai de Vitória acha que a menina foi atacada e a pessoa, com medo dela gritar, acabou asfixiando-a. Enquanto a investigação oficial segue arquivada, João assegura que não descansará até a prisão da pessoa que matou a sua filha. Ele segue com iniciativas para buscar respostas sobre a morte da filha. Há 3 anos, João criou um abaixo-assinado online para cobrar que o caso seja solucionado. Ele já conseguiu quase 58 mil assinaturas. Nas redes sociais, João mantém páginas para divulgar novidades do caso da filha. No Instagram, ele tem perfil Vitória Nataline Vive, em que compartilha as notícias sobre o crime. João ainda continua com uma investigação particular para tentar descobrir novidades e apresentar à polícia. Recentemente anunciou uma recompensa de R$50 mil para quem fornecer informações. E esse foi o caso de hoje do nosso canal Serial Crimes, um caso que infelizmente não foi solucionado pelas autoridades, mas que por amor à sua filha, esse pai busca incansavelmente pela verdade. Que o nosso canal possa divulgar a luta desse pai nas redes sociais e possa ajudar de alguma forma a desvendar o caso de Vitória Nataline. E se você souber de qualquer pista sobre esse caso, entre em contato conosco para ajudarmos a cessar o sofrimento desse pai. Muito obrigada a todos e tenham uma ótima semana.